Vamos chamar o nosso primeiro palestrante. Ele é formado em Direito pela USP, comentarista político, especialista em comunicação digital, colunista, consultor e palestrante. Revelado pela Rádio Jovem Pan em 2018, participou de programas como Morning Show, Pânico e Os Pingos nos Is. Em 2020, estrelou o Grande Debate na CNN Brasil. Foi classificado entre as 10 personalidades mais influentes da política nacional pelo Sonar, o Globo. Em 2021, liderou um abaixo-assinado histórico pela análise dos pedidos do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Após a CNN, integrou a Jovem Pan News e voltou à CNN Brasil em 2023 com o Boletim Coppola e o Grande Debate. Nas redes sociais, ele é seguido por mais de 5 milhões de pessoas. Senhoras e senhores, com vocês, Caio Coppola. Eu acho que a gente tem que dar mais palmas para ele. Então, vamos lá, com vocês, pronto. Caio Coppola. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pô, que satisfação enorme estar aqui. Obrigado por essa recepção calorosa. Hoje é um dia muito especial para mim. Atualmente, a principal vertente da minha carreira não é mais a comunicação política ou mesmo o trabalho na imprensa. A atividade que eu faço com mais frequência, sinceramente, a que eu mais gosto, é a de palestrante. E essa é uma história recente na minha vida. Ela começou há 2 anos, na primeira palestra que eu fiz, que foi justamente o primeiro congresso da ABRAP pós-pandemia. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui de novo, né, sendo prestigiado aí por essa audiência seleta que com certeza hoje está muito melhor do que naquele momento. Aliás, eu acho que nós como sociedade, como país, como humanidade, estamos num momento muito mais tranquilo do que naquele período atribulado. Então, eu queria aí, em nome do presidente Doreni, agradecer a gentileza desse convite, que para mim é uma epifania pessoal, um momento até de catarse estar aqui de novo. E a reflexão que eu estava fazendo, ouvindo aqui o preâmbulo, né, desse grandioso evento, na minha cidade que eu amo, que é São Paulo, quanta coisa que não aconteceu nesses últimos 2 anos. E eu sempre tenho a oportunidade de viajar por todas as regiões do país, já conheci muitas cidades, então os segmentos mais diversos. Para vocês terem uma ideia, hoje pela manhã eu estava palestrando aqui em São Paulo, para o mercado de seguros e de telemetria de transporte de cargas. Amanhã eu vou conversar com 300 prefeitos em Santa Catarina. Então, assim, é bem diverso, né, a gama de assuntos que eu tenho contato, de especialistas que eu acabo conhecendo. Então, eu consigo, de certa forma, mergulhar um pouco no universo, ainda que seja por alguns instantes. E o que eu percebo aqui em relação à ABRAP é a velocidade com que o setor conseguiu se organizar e a resiliência que vocês demonstraram em face talvez do maior desafio que um setor produtivo já tem enfrentado. Esse estado foi responsável por uma paralisação econômica de 23% das atividades, tá, pessoal? É muita coisa. E, óbvio, é muito fácil ser engenheiro de obra feita. Olhando em retrospecto, se vocês quiserem pesquisar, existe uma meta-análise feita pela Universidade Johns Hopkins, em 2022, que mostra que o efeito das políticas de lockdown, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, onde há métricas mais confiáveis, o efeito positivo das medidas de lockdown foi inferior a 0,5%. Quando a gente vê, de novo, olhando em retrospecto, as questões de saúde mental, o excedente de mortes pela paralisação econômica, pela mudança de hábitos na população, a gente vê que não necessariamente as medidas que foram impostas de paralisação econômica foram benéficas para a sociedade. Tanto que no final desse processo, o slogan que era
fique em casa, a economia a gente vê depois, que chegou a ser fique em casa, o choro é livre, se transformou em fique em casa, se puder. Num intervalo de poucos meses, eu acredito que a maioria de vocês saibam do que eu estou falando. Mas poucos setores foram tão penalizados quanto o setor de eventos. E aí eu fico vendo a luta do presidente, da diretoria, da associação de vocês, pelo programa emergencial de recuperação do setor de eventos, o PERSE. A gente está falando de uma despesa orçamentária na casa de 15 bilhões de reais, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, em relação a 2022, o governo federal gastou 1,5 bilhão a mais em viagens internacionais. Se vocês puxarem a lista de diárias em hotéis, a lista de despesas com passagens, assim, é um governo muito, muito perdulário. Então, quando eu vejo que essa é uma desoneração que impulsiona a economia, não é simplesmente um gasto, né? Vocês não estão esbanjando. Essa renúncia fiscal, ela se traduz em mais emprego, mais oportunidade, mais renda. Vocês têm todo o direito, mas todo o direito mesmo. Vou ficar em um exemplo. O ICMS. Vocês lembram como estava a inflação há uns 2 anos atrás? Acima de 2 dígitos. Vocês lembram dessa fase? Vocês lembram quanto custava a gasolina? R$ 8,00, R$ 8,50 o litro. Bom, naquela época, os estados, obviamente, cobrando impostos, quando você tem um processo inflacionário, a arrecadação aumenta junto, porque o imposto é uma alíquota, né? É o que se chama de imposto ad valorem. Os estados arrecadaram, de 2021 para 2022, 22% a mais de ICMS, pessoal. Isso, assim, numa conta de padaria, dá uns 120 bilhões de reais a mais, só surfando a inflação. E aí, isso é só um imposto estadual. Quando você projeta isso, né, nessas despesas, que arduamente o setor está conseguindo para os produtores, de 15 bilhões, e aqui para os associados, falando diretamente, 1 bilhão de reais, isso é muito merecido. O Dorani estava falando, e eu consegui perceber o entusiasmo assim, na voz dele, até nos olhos dele. Eu sei porque a coisa que eu tenho mais orgulho de ter feito na minha vida, pouca gente sabe disso, eu organizei um abaixo-assinado pelo não aumento do salário dos políticos em 2018. Eu fiz essa iniciativa junto com o recém-eleito deputado federal, Vinícius Poit, e esse foi um abaixo-assinado que tentava pressionar o presidente da Câmara Federal a não pautar a equiparação do teto do Legislativo com o Judiciário. Então você tem um teto constitucional de remuneração e eles são descasados. Então o que acontecia tradicionalmente aqui no Brasil, e ainda acontece, com exceção dessa vez? Todo final de legislatura, livres da opinião pública e da pressão popular, no dia 23 de dezembro, na última sessão parlamentar, à noite, por votação às vezes de colégio de líderes, eles aprovavam reajustes para a legislatura seguinte. Então teve ano que foi 60%, teve ano que foi na casa de 20%, em 2018 seria de 16%. Só que aí a gente fez o abaixo-assinado e jogou um holofote nisso. E teve cobertura da imprensa, o Estado de São Paulo cobriu, a Folha de São Paulo cobriu e disse que a economia em cascata, caso isso não fosse votado, era de 8 bilhões de reais por ano. E realmente houve uma pressão do setor produtivo, e aí por umas questões políticas também, o presidente da casa, que estava interessado na sua própria reeleição para a mesa diretora, não colocou isso em pauta, porque isso seria um gasto, um custo político muito alto, ele não colocou isso em pauta, e aí por 4 anos o Brasil economizou 32 bilhões de reais, por causa de 2 garotos, né, porque a gente tinha 30 e poucos anos, que fizeram um abaixo-assinado e perceberam que quando você se organiza e você mobiliza a sociedade, você consegue impactar de forma positiva, né, seja no orçamento público, na condução da nação, ainda que eu reconheça isso seja um pouco enxugar gelo,
porque 4 anos depois eles foram e aumentaram. Mas tudo bem, 32 bilhões de reais deixaram de ser escoados pelo ralo naqueles 4 anos. E da mesma forma, essa luta. Quando a gente fala em uma luta por desoneração, quando a gente fala numa luta por isenção, a gente está praticamente corrigindo, a gente está fazendo uma reparação histórica. Vocês sabem qual que é o dado projetado de quanto que o setor de vocês perdeu em 2020 e 2021? Vocês têm ideia? Alguém pode dar um chute? Em bilhões de reais? 230 bilhões de reais. Foi o que um grupo de 6,5 milhões de trabalhadores e empreendedores do setor de vocês deixou de ter de renda por causa de políticas das quais vocês não participaram, tá? Então, quando a gente fala de eventos, a gente está falando de um mercado aí de quase 300 bi já, né, de participação aí no PIB, né, na nossa geração de riqueza. Como foi colocado aqui, emprega mais de 6% na nossa força de trabalho, e até pouco tempo atrás era um setor que era preterido, e é muito legal ver que isso está mudando, e eu fico muito orgulhoso de fazer, ainda que muito lateralmente, parte dessa história. Então, feito aí esse preâmbulo, eu queria conversar com vocês sobre o que eu enxergo como principais desafios para o Brasil. E pode parecer um papo meio teórico e tal, mas é importante para vocês irem, enfim, desenvolvendo um pouco uma leitura crítica do que está acontecendo e principalmente para onde que as coisas estão caminhando. Porque você vê, né, a gente fica alheio à política, só que uma decisão ou um esforço de organização pode ser a diferença entre você pagar 11% de imposto, como colocou o presidente, e 22%. Isso muda a qualidade de vida das suas famílias. Então eu espero que vocês estejam conscientes da relevância de se organizar politicamente. Vocês sabem qual que é a maior bancada do Congresso Nacional, pessoal? Vocês fazem ideia? Tem aquelas que são as mais estigmatizadas, essas a gente sabe, né? Que o pessoal fala que é a bancada BBB, que é a bancada da Bíblia, do boi e da bala. Obviamente todos os termos pejorativos, para se referir a lutas dignas das pessoas, mas a maior bancada que ninguém comenta é a bancada dos servidores públicos, que apesar de serem aí, somar todo mundo, dá uns 10% da força de trabalho, em uma legislatura, mais de metade dos membros do Congresso Nacional propuseram algum projeto em benefício dessa categoria, como se eles já não tivessem benefícios o suficiente. E foi a turma que mais resistiu à reforma da Previdência, à extinção dos privilégios de aposentadoria, e fazendo uma pressão violenta lá em Brasília, porque são literalmente centenas de sindicatos mobilizados. E se não fosse, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua protestando por uma reforma que trouxe saúde fiscal e que economizou aí 800 bilhões de reais, que foram fundamentais no ano seguinte na pandemia, que é praticamente o mesmo valor de déficit da União no ano de 2020, se não fosse aquilo ali, vai saber como estaria o país. Então é muito legal assim voltar para cá depois desses meses e ver como a coisa andou e como vocês estão mais maduros enquanto setor e sendo representados por uma frente parlamentar expressiva, multipartidária, que já reúne mais de uma centena de parlamentares. Então, nesse sentido, aí meus parabéns. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre governo, né? Eu vou tentar ser o mais institucional que eu consigo ser, tá, pessoal? Mas vamos lá, alguns problemas institucionais. Existe um termo em política, um adjetivo, que é reacionário. Não sei se vocês estão familiarizados com essa expressão. O reacionário é aquele que reage ao novo. Ou seja, geralmente é uma pessoa que tem uma paixão nostálgica por um passado idealizado. Então, o reacionário, ele reage com aversão àquilo que é novidade, inclusive quando a novidade é positiva. E para mim, o grande problema que eu vejo no poder executivo hoje em dia é que a gente tem um governo com uma essência reacionária.
que ele olha para avanços institucionais e ele quer voltar à situação anterior. Por exemplo, vocês lembram em 2022, quando a gasolina tinha 34% de impostos, e aí o Congresso, na ânsia de se reeleger, baixou os impostos para 17%? Vocês lembram dessa época? Foi quando a inflação no Brasil desceu e começou a ser controlada. O partido que hoje governa o país, no Senado, sem exceção, votou contra a redução de impostos. Aí você fica pensando assim, bom, por quê? O que aconteceu com a redução de impostos? A arrecadação não despencou, pelo contrário, o número de contratações começou a aumentar, a economia continuou crescendo, o país fechou o PIB 3% positivo, depois de uma recuperação de quase 4% no ano anterior, o saldo de 4 anos de emprego, de carteira assinada, CLT, que é uma contratação mais complexa, foi de 5 milhões de novas vagas, a inflação estava caindo, tudo certo. Vem o novo governo e apoia o movimento de judicialização dessa queda de impostos, e os impostos começam a voltar para o outro patamar. Isso, na minha visão, é ser reacionário. É você estar diante de uma realidade que está se mostrando positiva, e ainda assim você insiste nas suas velhas ideias, nos seus velhos conceitos. Você não abre a janela para aquilo que é novo. Ou, por exemplo, vamos falar num negócio que ocupou o noticiário por muito tempo, as estatais, a corrupção nas estatais. Em 2021, as empresas do governo federal, elas tiveram um lucro de 187 bilhões de reais, pessoal. E tudo que eu estou falando, por favor, deem um Google, tá? Vocês podem fazer o fact-checking, assim, em tempo real aqui. Elas tiveram um lucro de 187 bilhões de reais, o que de certa forma é estranho, porque alguns anos antes, em 2015, elas davam prejuízo de 32 bilhões. E aí você fica pensando assim, o que será que aconteceu? Tem anjos no governo agora? Ou a direção agora são só criaturas celestes, que além de lucrativa, as empresas não têm mais escândalo de corrupção? Que o último que a gente se lembra, sinceramente, foi aquele que foi desvelado pela Lava Jato. Vocês se lembram de algum outro grande escândalo de corrupção? Não houve. A gente vive numa realidade de hipervigilância de dados. O que aconteceu de lá para cá? Uma série de reformas em leis que provocaram avanços institucionais. No caso das estatais, foi a tal da Lei das Estatais, que diminuiu a interferência do governo nas empresas. E aí as empresas conseguiam buscar o seu objetivo social. Tem muitas pessoas aqui que são empreendedoras. Imagina que eu tivesse um agente do governo tomando as decisões junto com vocês. Vocês concordam que isso ia ser contaminado de interesses alheios ao que é melhor para a empresa? Da mesma forma com as estatais. E aí o que acontece? Quando você pega uma Petrobras, que chegou a lucrar 100 bilhões de reais no ano, para cada R$1 que ela lucrou, ela deixou R$2,30 nos cofres públicos, como royalty, dividendo ou tributo. Porque assim como qualquer outra empresa, e é o caso de vocês, vocês provavelmente pagam muito mais impostos, direto ou indiretamente, do que vocês lucram, estou certo? Inclusive vocês como pessoa física, tá? Porque para quem não sabe, o cidadão médio, CLT, tradicionalzão, ele trabalha 149 dias por ano só para pagar imposto. 40% do seu tempo, da sua força de trabalho, vai para imposto. Na verdade, do seu individual, porque já que a gente pegou CLT, se você pegar um CLT que ganha, vamos pegar assim a elite da sociedade brasileira, um cara que ganha 10 mil reais, e eu sei que tem gente que pensou assim, 10 mil reais, elite. Vocês sabem quantas pessoas ganham 10 mil reais por mês no Brasil? Topo, 5%. Essa é a renda média das 5% mais ricos no Brasil, a renda média é R$10.300. Bom, aí esse cara ganha R$10.300 CLT. Aí, lá na largada, lá ele vê o salário bruto dele, ele já vai ter as deduções de imposto de renda na pessoa física e INSS. E aí tem todos os impostos que a gente já comentou. Além dos impostos, tem o custo dos produtos em si. E o que sobra de dinheiro, ele usa para fugir do Estado, porque ele quer garantir o melhor ensino possível para a família dele. Então o que ele faz? Escola particular. E saúde é a mesma coisa. Ele vai depender do SUS,
de verdade, assim, eu só vejo celebrando o SUS celebridade na hora de tomar vacina e fazer militância, porque na hora do vamos ver, eu quero ver um ator com dor de dente bater na porta do SUS, eu quero ver se eles trocam. E a galera na imprensa, meus colegas, que ficam militando, falando que a CLT é um direito do trabalhador, por que então o contrato deles é CNPJ? Não, é verdade. O nome disso, pessoal, é hipocrisia. É um divórcio absoluto entre discurso e prática. E revelar a hipocrisia, pelo que eu aprendi, irrita muito as pessoas. Porque a verdade é que nem um diamante, só que quando você joga na cara delas, machuca. Então, assim, o problema de você ter um governo reacionário é que ele vê que aquele cara que trabalhava CLT, agora ele tem um contrato de MEI, ou ele é um autônomo, e está ficando mais dinheiro no bolso dele, e você acha que aquilo é uma relação de trabalho precarizada, e você não enxerga que o que as pessoas querem é ter liberdade, para que a força de trabalho delas seja monetizada e que a maioria desse dinheiro fique com elas. Vamos voltar para o exemplo do cara que ganha 10 mil reais CLT? No final das contas, se sobrar R$1.000 para ele, depois dele fugir da péssima qualidade dos serviços públicos do Estado, e depois de ele pagar todos os impostos, aí ele vai no RH desesperado, ele fala, cara, eu me mato de trabalhar aqui, só que eu tenho que ter carro particular, eu não posso depender do transporte público. Poxa, minha esposa está grávida, eu tenho que pagar médico particular para ela. Eu tenho 2 filhos matriculados, você sabe quanto custa a escola? Por favor, aumenta meu salário. Aí o cara do RH fala, não dá. Você já está custando R$18.500 por mês. Aí o CLT fala, o quê? Quanto? Ué, R$18.500. Ah, por que isso? Porque esse é o custo que a empresa tem para remunerar a sua força de trabalho. Porque você está pensando só nos seus impostos, pessoa física, e os meus impostos, pessoa jurídica. Podem ir no RH de qualquer empresa. O custo do trabalhador é muito maior do que 100% do que ele percebe. Geralmente é uma conta assim, 170%, 180%. Então, na verdade, olha só, o mercado, somos nós, somos tomadores de decisão individuais. A gente precificou o valor desse cara para a economia, né, de acordo com a sua função social, a sua relevância, a sua resiliência, o seu talento. O trabalho desse cara vale R$18.500, tá? Ele consegue ter um retorno de investimento positivo, ganhando R$18.500, custando R$18.500 por mês. Ele só fica com 10. Dos 10, ele tem que deixar mais uns 40% só para governo. E o resto ele usa para fugir do governo. E aí esse cara começou a sacar o seguinte, fala, cara, a Inconfidência Mineira foi por causa de 20% de imposto, que era o tal do quinto dos infernos. Imagina que no passado as pessoas topavam correr o risco de serem esquartejadas para não pagar 20% de imposto. E aí você vê o Doreni ter que ficar batendo de porta em Brasília, falar, pelo amor de Deus, nosso setor perdeu 230 bilhões, a gente só quer 15 bilhões por ano. Enquanto isso, você tem o governo inteiro hospedado em hotel de luxo, você tem governantes, sabe, que tiveram uma péssima condução na economia, sendo presenteados com comando de instituições financeiras. Você sabe qual é o salário já entenderam, né? Sabe qual é o salário? Com todo respeito, pessoal. 2015 e 2016 foram fechados 2.800.000 postos de trabalho de vagas formais, tá? Olha isso. Isso é um genocídio de emprego, tá? O PIB retraiu 7%, foi a maior recessão econômica da história. A pessoa responsável, no sentido mais amplo da palavra por isso, hoje ganha 2,5 milhões de salário para liderar uma instituição financeira. E o governo ainda paga mais R$1.700.000 por ano para arcar com as despesas dela, que aparentemente ela não consegue pagar do próprio bolso. Então, esse estado das coisas mostra uma visão atrasada, e aqui independentemente de ideologia, faz diferença se é esquerda ou direita, não é isso, é sobre bom uso do dinheiro público, mau uso de dinheiro público. Eu fico imaginando, se a gente perguntasse para as pessoas assim, sobre direitos trabalhistas,
para o povo mesmo, democracia, não é isso? Assim, olha, o que você prefere? Você prefere que eu faça uma poupança forçada para você e te pague um 13º salário no final do ano? Ou você prefere receber agora 8% a mais por mês? Aliás, para onde você quer que o seu dinheiro vá? Você quer ficar recolhendo um monte de coisa e aí se você quiser uma casa própria você pode sacar ou eu já te pago tudo agora? Então, eu acho que o mundo, e eu vou mostrar isso mais para frente, o mundo está caminhando para outra visão que infelizmente não bate tanto com a visão do nosso governo. E tem alguns aspectos que isso vem à tona de uma forma... Alguém aqui acha que a Venezuela é uma democracia? Alguém aqui acha que dá para comparar a guerra contra o Hamas com o holocausto nazista? Não, de verdade. Pode opinar, não tem... Que é um ambiente democrático de respeito à divergência. Claramente não é uma opinião majoritária. Isso é olhar para o mundo com aquela lente de romantização do comunismo soviético, de achar lindo aquelas bandeiras vermelhas que simbolizam revolução violenta, de reconhecer a violência política como método. Quando um chefe de Estado fala que a ditadura na Venezuela, pessoal, não passa de uma narrativa, olha o desserviço que ele está prestando para a humanidade. E por que eu estou falando isso? Não é proselitismo, é para mostrar que nós temos um governo com uma visão antiquada, com ideias gastas e velhas. E esse é um ambiente de adversidade que nós vamos ter que lidar por algum tempo. Porque o problema não é só no executivo. Esse problema aqui é até mais sério. Vou fazer um teste aqui. Quem se sente representado pelo Congresso Nacional? Levanta a mão. Registre-se em ata que nenhum dos sócios da ABRAP se manifestou. A Folha de São Paulo publicou um resultado do Instituto de Pesquisa deles, o Datafolha, mostrando que menos de 10% das pessoas confia muito no Congresso e nos partidos, o que faz sentido, né? Mas olha que louco. Vocês sabiam que de cada 10 deputados federais, 6 são deputados reeleitos? Vou mais longe, no caso das prefeituras, vocês sabiam que 81% dos prefeitos se reelegeram? Quando a gente pensa em governador, 90% dos governadores se reelegeram. Aí você fica, bom, então deve estar tudo maravilhoso, né? Se o povo está votando nos mesmos de sempre. O número parece contraditório. Então, tem alguma coisa errada nesse processo, que está induzindo o eleitor a erro. E o que pode ser isso? A única explicação que tem é para abuso do poder econômico, abuso do poder político. E como que isso funciona? Em primeiro lugar, pela obrigatoriedade de filiação partidária. Todo mundo que quer participar da democracia precisa, antes de tudo, ter um partido. Isso só existe em 9% das democracias no mundo. E isso, inclusive, fere um tratado internacional que o Brasil é signatário. Mas aí o que pega? Quando você condiciona a participação política a uma elite, e são o que, uns 35 partidos hoje no Brasil, significa que menos de 100 pessoas decidem quem pode e não pode se candidatar, concordam? Então quem entra no jogo já entra com uma mentalidade de contrapartida, do tipo, ele me deu a legenda, ele não encara isso como um direito natural, um direito humano, um direito político, de votar e ser votado livremente, em votação secreta e universal. Não, é uma concessão que uma elite faz, e eles mantêm esse sistema, porque esse sistema interessa. E assim, em grandes cidades é difícil de visualizar, mas em cidades menores, infelizmente aqui no Brasil, a nossa elite orgânica, ou seja, os nossos melhores, não são necessariamente a nossa elite política. Existe aí uma separação, uma cisânia disso. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo é a possibilidade de reeleição contínua. Sabia que tem parlamentares no Congresso que estão no 9º mandato? 9º mandato. Tem vereador que eu acho que está no 11º.
Vocês querem ver o que acontece? E isso não é uma crítica aos políticos, é uma crítica à natureza humana. Uma crítica à natureza humana. O Ragnar Lothbrok, vocês conhecem a série Vikings? Ele diz o seguinte, que é o poder, como é que é? O poder atrai os piores e corrompe os melhores, e ele só é dado a quem se abaixa para pegá-lo. Por que ele diz isso? Porque essas coisas que trazem poder, seja poder político ou outras formas de poder, fama, popularidade, tudo isso tem o poder de corromper o caráter. É normal, é do jogo, somos todos seres humanos, nós somos falhos. Então, quando você permite que a pessoa concentre muito poder, a chance de haver corrupção é gigante. E eu consigo provar isso com um exercício mental aqui com vocês. Eu quero que vocês pensem em 3 parlamentares muito corruptos. Em pensamento mesmo. 3 ícones, 3 expoentes da corrupção nacional. Beleza. Algum deles está em primeiro mandato? Não, né? Algum deles está em segundo mandato? Também não. São figuras que já estão aí faz bastante tempo. Então, a perpetuação no poder é um convite à corrupção do poder. E aí, beleza, você tem essa situação. Aí não bastasse isso, o poder legislativo se associa ao executivo e você começa a repartir o orçamento público. Pessoal, qual que é a função do parlamentar? Essencialmente, além de legislar, é fiscalizar e aprimorar o orçamento. Então, quando você coloca o fiscal como sócio, o que acontece com a fiscalização? Ela vai ladeira abaixo. Então, quando você coloca os parlamentares para indicarem ou para participarem do governo, você está dividindo a fatia de bolo da forma menos eficiente do ponto de vista de gestão que você poderia fazer. Você está botando o fiscal atuando como administrador. Mas, aí você tem finalmente as emendas parlamentares. Cada um dos deputados e cada um dos senadores tem no mínimo 42 milhões de reais por ano, 42 milhões de reais por ano, para direcionarem para os seus redutos eleitorais. 42 milhões. Dá para concorrer com um cara desse, em igualdade de condições? Vamos supor, você está se candidatando, o senhor está se candidatando pela primeira vez, o colega ao lado, não. O colega ao lado que está concorrendo em caráter de reeleição, investiu 140 milhões de reais em projetos na sua região. E, em média, tem acesso a 7 vezes mais fundo eleitoral, que é o financiamento público de campanha. E não só isso, no gabinete dele ele pode contratar 25 assessores, ele tem 100 mil reais por mês para fazer isso, mais 40 mil reais de despesa, tem auxílio mudança, auxílio isso, auxílio aquilo. Então ele monta uma máquina ali. Então, é tudo desequilibrado. É por isso que de cada 10 deputados, 6 são deputados reeleitos. E assim vai continuar. E enquanto continuar assim, isso aqui transcende ideologia, pessoal. Porque eu posso garantir para vocês que a maior preocupação da esquerda e da direita é a eleição. E a segunda maior preocupação, a reeleição. E a terceira maior preocupação, aí começa um pouco de divergência. Mas assim, é depois, é subsidiário. Aqui o interesse do sistema, do mecanismo, como vocês quiserem chamar, é se perpetuar no poder e concentrar poder. Tá? E é isso que acontece. E aí você junta isso com o tal do fundão eleitoral, que é dinheiro público. Como que funcionava antes para desequilibrar a eleição? Você precisava superfaturar um contrato nas estatais, que você indicou os diretores, vai vendo, eu superfaturo o contrato, esse dinheiro tem um excedente, um payback, um kick, como eles chamam. Você pega o excedente do contrato, uma parte é para deixar todo mundo no esquema rico, a outra parte é para desequilibrar a eleição, financiando ilegalmente ou legalmente, lavando dinheiro, as campanhas de quem mantém o esquema rolando. O nome disso era Petrolão. Putz, descobriram o Petrolão, não dá mais. Vocês podem ver, custo da campanha em 2014, em doações de empresas, 5 bilhões e 100 mil reais. Custo do fundão eleitoral hoje, 4,9 bilhões. Eles nem trocaram o valor. Eles só institucionalizaram uma forma de financiamento que prestigia quem já está no poder, porque o fundo eleitoral ele é distribuído com base em tamanho de bancada.
Então você não muda isso. E como a principal preocupação de todos eles é ficar no poder, o que vocês, como tomadores de decisão de negócio, vocês têm que colocar para fazer a leitura política correta do Brasil? Mudanças acontecem, a gente não controla, a política é como as nuvens, cada hora que você olha está de um jeito, mas existem forças atuando no sentido de manter a inércia do poder. Ou seja, a não ser que haja algo muito disruptivo, a tendência é as coisas mais ou menos caminharem como elas são, independentemente de, enfim, nuances ideológicas pontuais no governo. O sistema é mais forte que a ideologia, ainda é assim. E é muito difícil que o sistema se reforme. É muito difícil. Você vê, atualmente no Congresso são mais ou menos 50 bilhões em emenda. A única chance disso mudar é porque agora o governo está tão sem dinheiro que ele está tendo que pedir favor, entre aspas aqui, para suas indicações para o judiciário frear a sanha do Congresso de abocanhar cada vez mais. É isso que está acontecendo. Bom, finalmente sobre justiça, aqui, por que isso é importante para todo mundo? Enquanto fica parecendo que é um negócio isolado, de bloqueio de conta em rede social e tal, isso não pega nada. Mas a hora que numa canetada, vamos supor, Doreni aqui e a Abrap fazem todo o esforço e conseguem finalmente que o PERSE fique vigente, conforme foi votado pelo Congresso Nacional, em medida provisória, não sei o quê, fique vigente até 2027, se não me engano é essa data, né? Até 2027. Só que aí, o governo de turno, que indicou sei lá quantos ministros do Supremo, precisa do dinheiro. Por quê? Porque é um governo perdulário que gastou mal o dinheiro. Então, o que ele faz? Bom, vamos judicializar a questão. Aí, em uma canetada, um ministro consegue reverter a expressão da vontade popular, que é o quê? A palavra do Congresso. Não é isso? Né? A democracia é sobre isso. É o povo exercendo o poder por meio de si próprio ou de representantes eleitos. Então, o que acontece? Isso se chama ativismo judicial, essa ingerência, né? Quando o Poder Judiciário extrapola suas atribuições e começa a montar políticas públicas, afetar políticas, né, enfim, tributárias. Isso gera uma tremenda insegurança jurídica, porque você que fez todo o seu planejamento, você fechou todos os seus contratos, pensando numa realidade tributária X, do nada, você é obrigado a considerar isso. Imagina vocês se planejam ano que vem, yes, PERSE, não sei o quê, reforma tributária, vou pagar 11%. E aí quando você vai ver 22%, é um grau de imprevisibilidade muito alto. Isso atrapalha o país. Mas infelizmente, nessa realidade do nosso judiciário, é isso que rola. E aí o problema disso é que como você tem muita concentração de poder nesses ministros, na hora que você vai reclamar, eles já avançaram tanto nas liberdades individuais que eles conseguem censurar. Eu desafio alguém aqui a me mostrar onde está escrito em qualquer lei, que você pode remover uma conta de rede social de alguém. O que é a rede social? O que é a internet? É uma praça pública. Ninguém pode ser calado em praça pública. Você responde pelo que você fala. Isso sim. E aí você tem os crimes contra a honra, você não pode incitar a violência, você não pode ter injúrias de natureza discriminatória. É óbvio. Agora, você silenciar uma pessoa, imagina silenciar uma pessoa sem julgamento. Vocês podem pegar o maior corrupto que for, um cara que foi condenado no Mensalão, no Petrolão, que foi condenado a mais de 30 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro. Existe o caso, se vocês quiserem saber. Esse cara não perdeu a conta dele no X, ou no Face, ou no Insta. Aliás, ele até dá entrevista em emissoras. Eu até trabalho numa delas. Por quê? Porque você não tem sanção de mordaça no Brasil, e é bom que não tenha. É bom que não tenha. Porque se você cala uma pessoa, como que ela pode pleitear os seus direitos? Então, como que eu consigo fazer as pessoas pensarem se eu não posso falar? É porque eu fui ofensivo? Mas defina ofensivo. Tem que ter uma limitação legal, né? O Jordan Peterson fala,
para ter a capacidade de pensar, nós temos que arriscar ser ofensivos. Não ofensivo de cometer crime contra a honra, ofensivo de gerar um desconforto, botar as pessoas para pensar. Não é isso que a gente vai fazer em terapia? Ficar falando do nosso passado de uma forma absolutamente desconfortável para um estranho, para a gente alcançar a verdade que vai nos libertar? Ou isso também na confissão, para quem tem a tradição católica, enfim. Esse aqui eu vou pular para não me alongar muito, mas eu queria conversar muito sobre isso, porque eu me imagino na posição de vocês, se bem que eu acho que eu estou na posição de vocês, eu não sabia que eu estava nessa história de ser enquadrado ou desenquadrado, né, como palestrante. Bom, agora eu estou na posição de vocês, putz, vou pagar mais imposto, que droga, estamos numa crise e tal. Todo mundo que está aqui, tirando aí, lógico, né, os mais geração Z, molecada e tal, todo mundo que está aqui enfrentou profissionalmente a crise de 2015 e 2016 e também a crise da pandemia. No meu caso, não, porque eu era rotulado como atividade essencial, então o impacto comercial para mim não foi tão grande, impacto financeiro. Mas assim, perto do que a gente vive hoje, a situação atual ela é muito mais tranquila. E isso, eu estava falando de terapia, isso é um fenômeno psicológico interessante, que é um mecanismo de defesa nosso. A gente tende a hiperdimensionar os problemas do hoje, né? Então, assim, perto de uma paralisação econômica que cancelou... Vocês sabem quantos eventos foram cancelados? Eu estava vendo os números, a estimativa no Brasil, em 2020 e 2021, o presidente me corrige, mas eu acho que foram 880 mil eventos cancelados. 230 bilhões de reais que não foram faturados em 2 anos, né, no biênio, num mercado que fatura aí uns 300 bi. Ou seja, em 2 anos é como se um ano desperdiçado. Aí você vê a situação hoje em dia, né? Você está com a inflação sob controle, a economia, bom, a relação de vida PIB está ruim, o dólar está nas alturas, tudo bem, mas assim, a força de trabalho ainda tá rolando. Eu sempre fico impressionado com a resiliência do mercado brasileiro e do empreendedor brasileiro. É muita crise sucessiva, é quase como se isso tivesse criado uma vacina. Aliás, o pessoal fica reclamando do tal jeitinho brasileiro. Eu acho que o aspecto mais positivo do jeitinho brasileiro é a forma como nós lidamos com crise. Porque realmente, assim, você fala assim, olha, eu vou diminuir a sua economia 7% ao ano, eu vou mandar quase 3 milhões de pessoas embora CLT. Em um intervalo de menos de 10 anos, o desemprego bateu 14% 2 vezes, pessoal. Olha a instabilidade disso. E ainda assim o país tem muita resiliência. Então, eu acho que, sob esse aspecto, eu tenho certeza que muitos de vocês passaram muita dificuldade, né, em 2020, 2021, até 2022, e aí você tem um ano espetacular em 2023, foi um ano bom. 2024, espero que esteja sendo um ano maravilhoso para vocês também. Eu vejo assim, pelo perfil do evento, e a venda de ingressos, de cotas, e a presença de tanta gente, eu percebo que tem muita coisa legal rolando. Então, assim, é meu trabalho, eu sou um crítico profissional, mas eu sou um cara muito otimista, e ao contrário de colegas, eu não vejo a coisa como perdida, nem nada do tipo, pelo contrário. Está acontecendo um negócio muito interessante aqui no Brasil. Vocês sabem o que é o conceito de janela de Overton? Vocês já ouviram falar isso? Uma terminologia de ciência política. Overton, acho que foi um pesquisador, enfim, e ele cunhou esse termo e ele foi batizado em nome dele. A janela de Overton são as ideias admissíveis e viáveis no debate público. Por exemplo, em 2010, se eu não me engano, o Lula, que na época era um político muito popular, tinha 85% de aprovação, hoje em dia ele tem mais ou menos uns 33% e tal, só para vocês terem uma comparação do que foi ele como figura política e pública. Ele disse o seguinte, ele celebrou o fato de que não havia candidatos de direita disputando as eleições presidenciais. Então o que isso significa? Que a janela de Overton, ela estava
mais para a esquerda. Então, muita gente votava no PSDB, nos tucanos, como representantes da direita. Então, você imagina que a janela ideológica estava tão deslocada que o PSDB, que tinha uma militância histórica, e aqui sem fazer juízo de valor, é só uma análise mesmo, uma militância histórica, com bandeiras da social-democracia e tal, aquilo era a direita. O Alckmin, para quem não lembra, quando ele foi concorrer à presidência pela primeira vez, ele vestia coletinho das empresas estatais e prometia que não ia estatizar nada e tal, porque era inconcebível alguém defender essa ideia. Tá? Corta para a nossa realidade agora. Foi feita uma pesquisa numa universidade federal que fez um mapeamento, assim, não é tão confiável porque ele atribuiu a cada sigla um posicionamento no espectro ideológico que vai de 0 a 1. E aí em 3.300 cidades, das 5.600 do Brasil, são mais ou menos 6 em cada 10 cidades, 80% da Câmara Municipal, de acordo com esse estudo, é hegemônica à direita. O que significa que 8 em cada 10 cadeiras, no mínimo, dessas câmaras, são mais ligadas aí ao liberalismo, ao conservadorismo, por que não ao moralismo, etc. Isso do ponto de vista de movimento, ele é muito significativo. Porque quando a gente pega o recorte ideológico todo, 93% das cidades estão pendendo mais à direita na Câmara. Isso faz sentido, pessoal, porque o povo brasileiro, não sabia, mas é um povo conservador. Quando você pega os números do Datafolha, por exemplo, a opinião das pessoas sobre temas como proteção à vida desde o ventre, como saidinha de presos do regime semiaberto, como descriminalização do porte de entorpecentes, quando você vê esses números, 7 em cada 10 brasileiros se posicionam diferente do governo federal ou da elite do judiciário nessas pautas. Então, o que a gente percebe aqui é um certo descolamento. E conforme as informações começam a circular, e a internet possibilita isso, e daí a aversão que muitas autoridades têm à livre circulação de informação na internet, as pessoas começam a perceber, não, espera aí, isso aqui me representa, isso aqui não me representa. E o que eu achei simbólico, né? Bom, eu sou aqui de São Paulo, então eu acompanhei com muita atenção a eleição daqui. Qual que foi o grande deslocamento que aconteceu? A gente teve um fenômeno midiático aqui nessa eleição, que foi um discurso de centro-direita, muito calcado em teologia da prosperidade, em individualismo, e, enfim, exaltação da força do indivíduo e da sua capacidade de transformar a sua própria realidade. Então você teve esse discurso jogando a periferia para um lado mais empreendedor, mais do it yourself, e por aí vai. A ponto de, no segundo turno, o candidato da esquerda, né, que era o deputado federal Guilherme Boulos, ter incorporado propostas para os motoristas de aplicativo, propostas para financiar pequenos empreendedores, propostas para aumentar o número de guardas municipais armados. E por que ele teve que fazer isso? Porque, assim, o grande líder político, ele é um farol, ele é imune, praticamente, à opinião pública, porque ele ilumina o caminho para a opinião pública, ele é genuíno. Mas a maioria dos líderes políticos, eles agem como espelhos da sua plateia, espelhos da sociedade. Então eles tentam, de uma forma, claro que distorcida, porque não é genuína, emular o comportamento e as preferências do eleitorado. Então, se ele acha que agora a periferia quer ser empreendedora, ele vira um amigo do empreendedor. Essencialmente é isso. E, de novo, sem juízo de valor, é só um diagnóstico de comunicação política. Espelhamento e farol. Então, houve essa mudança. E por que essa mudança é relevante para todo mundo que está aqui, independentemente de predileção política? Porque quando você vê um 1º de maio, que tem o presidente da República, o deputado federal mais votado de São Paulo, o vice-presidente da República, a ex-rainha do axé, tal, não sei o quê, e você não consegue juntar 3.000 pessoas num evento que é gratuito, que tem inclusive iguarias, né, embutidos aí, sanduíches e tal, mesmo
Se você não consegue juntar 3.000 pessoas num feriado, o que isso significa? Que essa janela, ela se deslocou, pessoal, ela foi para a direita. O trabalhador não se sente representado, porque ele acordou, ele fala: meu Deus, não é o capitalista malvadão que me oprime, não é a legislação do trabalho intermitente, ou do microempreendedor individual, ou o Pronamp, ou o que quer que seja. Não é isso que está pegando. Quem está parasitando o meu bolso é o Estado. E quando eu ganhar dinheiro, eu vou sair correndo dele. Porque no Brasil, entre as economias que mais tributam, o Brasil é o que tem pior entrega de serviço público. Isso é dado de grandes organismos que pesquisam isso. Podem ver. É 1/3 de carga tributária. Lógico, a pessoa física em média paga mais, como eu disse, 40%. E assim que dá, o cara foge do SUS, o cara foge do sistema público de ensino, e por aí vai. Então, teve esse grande deslocamento que favorece o quê? Uma visão mais liberal das coisas. A ideia de que, se você deixar mais dinheiro no bolso da sociedade, no médio prazo isso é benéfico. Só para já me encaminhando aí para o final, entre os vários lugares extraordinários que eu tive o prazer de conhecer nesses 2 anos no Brasil, nas 5 regiões, eu estive no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Santa Cruz do Capibaribe. Então, descendo em Recife, dei, sei lá, umas 2 horas de carro. Santa Cruz teve um período de 7 anos que não choveu. O rio que passa lá, ele não é água potável, ele não serve para abastecer a cidade. Uma cidade abastecida com um caminhão-pipa. Ainda assim, Santa Cruz do Capibaribe, parece por milagre, é o 2º polo têxtil do Brasil, empregando diretamente 600.000 pessoas, faturando coisa de 6 bi por ano. Aí você fala: meu Deus, o que aconteceu aqui? Santa Cruz ficava no meio de rota, e para o caminhão não ir vazio, eles pegavam os restos de tecido da região sul do país e subiam para vender não sei aonde, em algum porto e tal, e o que sobrava, as mães de família pernambucanas, para complementar a renda, começavam a costurar e fazer colcha de retalhos. Isso assim, décadas atrás. Isso gerou uma cultura e uma ética de trabalho dentro dessa comunidade, que começou a se especializar nisso, uma tradição passada de mães para filhas e filhos. O nível de costura se sofisticou, com isso os vestuários, as peças, foram chegando novos produtos, teve o choque das importações. Bom, resumo da ópera: a hora que o Estado acordou para o que era Santa Cruz do Capibaribe, você tinha todas as ruas da cidade, 2, 3, 4 vezes por semana, completamente tomadas por barracas, e você tinha gente do Brasil inteiro indo comprar lá. E foi tão legal, porque eu contei essa história uma vez, e aí depois do evento, uma fiscal da Receita Federal veio falar comigo e falou: Caio, tudo que você contou é verdade. Inclusive, eu estava no meu primeiro ano de fiscal, e eles mandaram mais de 100 da gente, sei lá, era um número astronômico, para ir multar, e a gente se recusou a multar. Olha que coisa linda. Tem gente que não gosta de desobediência civil, né? A gente se recusou a multar aquelas mães de família, a gente se recusou a multar aquelas famílias. Então o que aconteceu? Santa Cruz cresceu tão rápido, e embaixo do radar, que na hora que o Estado, com a sua sanha arrecadatória, olhou para Santa Cruz, não dava mais para mudar. Por quê? Porque aquilo já era uma coisa cultural, e quem mexesse ia ter problema onde? Política, que é a força que vocês têm que fazer, porque 6 milhões de trabalhadores no Brasil é bastante coisa, viu, pessoal? As pessoas têm que estar conscientes do que está acontecendo. E lá, como era tudo muito concentrado, todo mundo estava consciente. Então, ao invés de pagar um ICMS exorbitante, que é o que, sei lá, todo mundo paga, lá eles pagam um imposto simbólico, dependendo da fase da cadeia do produto, que vai de 1% a 2%, não passa disso. E aí o que aconteceu com Santa Cruz do Capibaribe? Voou, porque você tirou a garra do Estado. E aí você conseguiu criar um ambiente competitivo, que consegue competir com o quê? Com a China,
que consegue competir, aí sim, com um trabalho precarizado, análogo a escravo, de fora do país. Relações predatórias de trabalho, lógico que tem lá sempre os caras com mentalidade estatizante, falando das condições desumanas que as mulheres lá costuram e tal, mas vamos perguntar para eles, porque eu tive lá. Eles criaram um galpão que tem 6.000 condôminos, 2 metros quadrados lá custa R$150 mil, é mais caro que Balneário Camboriú. Vou palestrar amanhã, lembrei disso. Então, vocês imaginam essa situação? 6.000 condôminos, o Brasil inteiro vai comprar lá, e aí o negócio está prosperando. Muito do sucesso do setor de vocês, além da ética de trabalho de vocês, da capacidade de resiliência de todos que estão aqui, muito tem a ver com o fato dessas agendas e dessas lutas políticas que o setor fez para desonerar a produção. Porque vocês sabem, vocês viveram isso. Esse dinheiro não está todo indo para o bolso de vocês. Vocês estão crescendo. Gostei, bonito sorriso. Vocês estão gerando mais negócios. Vocês estão viabilizando coisas. E essa ideia ultrapassada, essa ideia antiga, reacionária, de que a economia é um jogo de soma zero, e que para fulano ganhar, Beltrano tem que perder. Isso é de um analfabetismo econômico. A economia cresce. É porque essa turma nunca trabalhou, e eles não sabem o que é gerar valor. Eles não sabem o que é transformar 1 hora no palco em momentos de epifania que vão ser valorizados, que estão trazendo valor para quem está assistindo, e vocês geram valor do jeito de vocês, e eu do meu, e assim funciona. E nós tomamos a decisão de quanto vale cada coisa. E claro, eu não sou um libertário radical, eu acredito na importância do Estado, eu acho que em áreas estratégicas o Estado tem que induzir, mas essencialmente, quanto menos eles se meterem, melhor. E quem tiver alguma dúvida disso, por favor, visite Santa Cruz, que não é uma perfeição, mas pelo menos se tornou um polo de desenvolvimento na área industrial e de comércio, num lugar que não chove. E da mesma forma, já que eu falei de Balneário, quem conhece Balneário aqui? Eu levei meus pais lá, porque eu estou criando essa cultura de levá-los para passear para um lugar exótico uma vez por ano, no Brasil. Primeira vez foi um lugar lindo que vocês precisam conhecer, que é Maragogi e tal, que é no Nordeste. E a segunda vez eu falei, você sabia que tem arranha-céu no Brasil? Tem, na praia. Praia? E levei para lá. Cara, eles vão construir um prédio de meio quilômetro, que vai ser o maior residencial da América Latina. Aí assim, não, mas peraí, se você constrói um arranha-céu na praia, faz muita sombra, né? Não tem mais praia. Sabe o que eles fizeram? Eles aumentaram a praia, porque graças a Deus, as autoridades lá entenderam que é melhor aumentar a praia, trazer desenvolvimento econômico, fazer a cidade prosperar. Isso é mais importante do que desalojar uma família de baleias, que você pode obviamente fazer a compensação ambiental, e se vocês forem lá, vocês vão ver o que a riqueza proporciona, pessoal. Zeladoria impecável, menor taxa de analfabetismo do Brasil, trabalho pioneiro de saúde mental, prevenindo que pessoas se matem, casa do autista. Então assim, a gente não pode vilanizar o lucro, a gente tem que incentivar a atividade empreendedora, a gente tem que combater essa sanha arrecadatória, porque infelizmente ela não se converte em serviços públicos de melhor qualidade. E aqui só, esse é o último slide da minha apresentação. Eu sei que algumas pessoas, como eu, elas estão muito insatisfeitas com o rumo da nação. E eu queria perguntar se vocês sabem o que é esse número aqui. 1.069.823. Vocês fazem ideia? Quase na trave. Falou aqui a diferença de votação da última eleição. Não.
essa é a diferença de eleitores. A diferença de votação é o dobro. Por que isso? Se eu estou escolhendo entre dois caminhos, certo? Se eu estou aqui e faço isso, a diferença é 2. Menos um aqui, mais um aqui, a diferença é 2. 1 milhão de eleitores decidiu o futuro do Brasil. 1 milhão. Num universo de 156 milhões. Isso é estatisticamente irrelevante e, ao mesmo tempo, determinou o futuro do país por um tempo. O que isso mostra? Não vou entrar nos motivos de por que o Brasil seguiu esse ou aquele caminho, mas, essencialmente, vejam como comunicação política é importante. Falando alguns números, o ano em que o Brasil teve menos pessoas em extrema pobreza foi 2020. Quando o governo anterior chegou ao poder, tinham 11 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Quando ele deixou o poder, tinham 22 milhões. Quando ele chegou ao poder, o valor médio do benefício era R$ 191. Quando ele saiu do poder, o valor médio do benefício era R$ 600. Quando ele chegou no poder, tinham 5 milhões de empregos CLT a menos. Tem um dado da Febraban mostrando que, num intervalo de 2 anos, 38 milhões de pessoas tiveram conta em banco. E essas pessoas se integraram no sistema financeiro por um meio de pagamento que era gratuito e instantâneo, que vocês conhecem como Pix. Nesses 4 anos, o número de homicídios por ano diminuiu 18 mil. Aí você olhando assim, então, peraí, segurança pública, a maior preocupação do brasileiro, redução de homicídios, redução de mortes violentas, maior distribuição de renda da história, emprego superavitário. Como conseguiu perder essa eleição? Mas perdeu. Com certeza foi um problema de comunicação. A democracia não é de quem é melhor, é de quem se comunica melhor. Ainda que seja com base em narrativas, ou em verdade, ou o que quer que seja. Se você emplacar a ideia de que tem 33 milhões de pessoas passando fome no país, o que é uma mentira deslavada, tanto que no ano seguinte 20 milhões saíram da fome, e 33 milhões de pessoas, para quem não sabe, é 1/6 da população, você tropeçaria em famintos. Quando você consegue emplacar esse tipo de narrativa, se você tem um poder superior de comunicação, você consegue reverter. Você consegue, aliás, fazer valer as suas vontades. Agora, a vantagem é a seguinte: mesmo com todo o esforço que foi feito, esse é o número. E assim, por isso que eu posso passar aqui 1 hora tecendo críticas à situação como ela é hoje, mas esse número aqui, que já me desanimou muito, hoje em dia ele é um motivo de grande entusiasmo para mim. Não é tão difícil influenciar 1 milhão de pessoas no universo de 150 milhões. Não é mesmo. E cada um de vocês tem esse papel dentro do que vocês acreditam, tá? Esse é um discurso que vale para os 2 lados ideológicos, né? Se vocês se comunicarem bem, em última análise, vocês vão ter um 2025 muito melhor, começando por pagar menos imposto, porque vocês são verdadeiros heróis de terem tido a resiliência de sobreviver ao que vocês sobreviveram. Então, muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.